Olá! Nesse vídeo nós veremos como utilizar a ferramenta de pesquisa de preços disponível na plataforma Comprasnet, ou compras.gov.br, o novo nome. Já estamos logados no sistema e aqui nós temos a opção Pesquisa de Preços, onde vai dar acesso à ferramenta da qual vamos falar. Mas antes disso, veremos só um breve apanhado da legislação pertinente. Nós temos a Instrução Normativa número 65 de 2021, que se aplica a toda a administração pública federal, autárquica e fundacional, e também a estados e municípios que resolverem segui-la. Nós temos aqui a definição de preço estimado, que é basicamente um valor obtido a partir de um método matemático aplicado a uma série de preços coletados, que desconsidere os valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, ou seja, o preço estimado é um parâmetro do mercado que seja confiável. Temos aqui também a definição de sobrepreço, que é quando o valor orçado para a licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente faz um preço estimado muito acima do valor de mercado, do valor real de mercado, nós temos um sobrepreço, que é diferente do superfaturamento. O superfaturamento é o sobrepreço sendo aplicado, né? O superfaturamento é quando o poder público já está desembolsando valores acima daquilo que devia desembolsar. Então, se a gente tem uma licitação que o valor estimado ou o valor contratado ali foi muito acima do valor de mercado, nós temos um sobrepreço. Se nós temos já o valor sendo pago, a gente tem também o superfaturamento, tá? São definições breves só para a gente diferenciar. A gente tem aqui no artigo 3º o que deve conter na pesquisa de preços, no mínimo, que é a descrição do objeto, identificação de quem realizou a pesquisa, caracterização das fontes consultadas, a série de preços coletados, o método aplicado para a definição do valor, a justificativa para a metodologia utilizada, principalmente para desconsiderar valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, basicamente um critério objetivo para a gente retirar esses valores. A memória de cálculo do valor estimado, junto dos documentos que lhe dão suporte, e a justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta. Veremos ainda a questão da pesquisa direta. Nós temos aqui, no artigo 5º, quais são as nossas fontes de consulta. Tá? No artigo 5º da IN 65, a gente tem que a pesquisa de preços para fins da determinação do preço estimado, deve ser realizada mediante utilização dos seguintes parâmetros, de forma combinada ou não. Então, se um desses parâmetros for considerado insuficiente, eu posso complementá-lo com outros parâmetros. Primeiro parâmetro, composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo. Então, se os custos aqui têm que ser menores ou iguais à mediana, eu posso, por exemplo, utilizar a média. Tá? A média pode ser um parâmetro se ele for menor que a mediana. Se a média eu achar que está muito contaminada, eu posso usar a mediana. Posso usar sempre a mediana? Posso usar sempre a mediana. A norma me permite. Tá? O painel de preços é basicamente esta plataforma aqui, que ela está disponível em paineldepreços.planejamento.gov.br. Vamos só esperar aqui. Está aqui o site, paineldepreços.planejamento.gov.br. E aqui eu consigo fazer análise de preços de materiais e de serviços. Tá? Se eu clicar aqui nos materiais, eu tenho aqui uma série de filtros. O painel de preços já é uma ferramenta um pouco mais antiga, portanto, mais conhecida, não vamos nos aprofundar muito nela, mas só mostrando aqui como é a interface do painel de preços.
Às vezes ele leva mais tempo para carregar também do que a nossa ferramenta lá do compras.gov.br, mas ele tem uma série de filtros adicionais, tá? Se for o caso de vocês precisarem fazer esses filtros adicionais, pode ser que ele seja útil. O painel de preços também é útil para situações onde você não tem acesso ao compras.gov.br, porque, como podemos ver, eu fiz um login para chegar aqui no acesso à pesquisa de preços, e aqui no painel de preços eu não fiz esse login. Basta que eu digite o site, eu consigo fazer as pesquisas filtrando por todos os parâmetros que estão aqui, inclusive pelo órgão que contratou, pelo período da compra, eu consigo fazer um filtro aqui por região. Então, assim, ele serve como uma pesquisa de mercado e serve também como transparência, já que qualquer cidadão pode acessar o painel de preços para consultar aí materiais e serviços contratados pela administração pública. Vamos para o outro parâmetro agora. O outro parâmetro seriam contratações similares feitas pela administração pública, em execução concluídas no período de um ano anterior à pesquisa de preço, de até um ano anterior à pesquisa de preço. No caso aqui, está falando de contratações às vezes feitas pelo meu próprio órgão, feito por um órgão vizinho que eu já conheço e tal. Ele acaba até de certa forma se confundindo com o parâmetro 1, porque as contratações lá do painel de preços são contratações feitas pela administração pública. Mas, quando ele diz aqui contratações similares, acredita-se ser contratações às vezes até recorrentes, contratações que tenham já aquele objeto bem definido e eu apenas estou repetindo uma contratação ou copiando uma contratação exatamente nos mesmos moldes. Então, no caso aqui, ele inclusive permite que se use atas de registro de preços nessa pesquisa e permite atualização de índice de preços, tá? Usando aí o PCA ou outro índice que seja mais adequado a depender da data de que foi feita essa contratação, tá? Terceiro parâmetro, dados de pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal. Aqui a gente está falando de alguns materiais, por exemplo, questão de veículos, que a gente tem a tabela FIPE, que é um referencial da média de mercado, e outros produtos que tem também essa tabela, essa pesquisa de mercado já feita de forma recorrente e publicada em mídia especializada. Aqui no parâmetro 4, a gente tem a famosa pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação por meio de ofício ou e-mail, lembrando que os orçamentos têm que ter pelo menos 6 meses, tá? Quer dizer, no máximo 6 meses. Esses orçamentos não podem ter mais de 6 meses de antecedência da divulgação do edital, tá? A gente tem aqui o parâmetro 5º, que é uma novidade também, que é a pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, tá? Essa base nacional, ela está disponível já, e essa base, ela fica disponível nos dados abertos do governo federal. Basta que vocês pesquisem por Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas no buscador de vocês, e aí vocês entrem aqui, Portal de Dados Abertos, Notas Fiscais Eletrônicas. Aqui é possível vocês virem aqui em Recursos, acessar o recurso. Quando vocês acessam o recurso, ele vai para uma página do portal de transparência. E nessa página do portal de transparência, esperar a página abrir aqui, você consegue pesquisar as notas fiscais eletrônicas geradas desde 2019 para todos os meses, tá? Aqui em 2024 está até junho, porque nós estamos em junho na gravação desse vídeo, mas dos outros anos você consegue pesquisar todos os meses de notas fiscais que foram emitidas para contratações públicas, tá? Aí vocês podem baixar o arquivo, ele vai baixar um arquivo zip, e esse arquivo zip vai ter a planilha do Excel com todas essas notas fiscais eletrônicas, tá?
A pesquisa é feita de acordo com o que foi escrito na nota fiscal, então nem sempre a gente consegue fazer uma pesquisa muito precisa, mas, a depender do objeto, a descrição na nota fiscal costuma até ser, de certa forma, padronizada. Então fica aí mais uma opção disponibilizada pela IN 65 de 2021. Tá? Esses são os parâmetros que a gente queria apresentar. A gente aqui recomenda também que vocês leiam toda a IN 65 2021, tá? E esse aqui, como eu disse, foi um apanhado muito breve da gente aqui na legislação. Lembrando que esses parâmetros também estão disponíveis no artigo 23 da Lei 14.133 de 2021. E ela, como lei, acaba impondo aos demais entes também que sigam os parâmetros da pesquisa de mercado que estão do artigo 23. Aqui também tem os parâmetros para a contratação de obras e serviços de engenharia, que é a tabela SINAP. A gente tem o sistema de custos referenciais de obras, que também serão utilizados para obras e reformas. Aqui a gente não vai tratar muito desse assunto, a gente vai tratar mais de bens e serviços comuns, tá? Então a gente tem aqui a IN 65 de 2021. Ela também, só para a gente não perder, ela também dá aqui regras para contratação direta, tá? Que é o caso aí de inexigibilidade, de licitação quando só tem o fornecedor. Tá? Quando só tem o fornecedor, a gente tem que, mesmo assim, provar que esse preço é o preço de mercado. Então, ela pode apresentar aí valores de contratação de objetos idênticos, no caso aí por emissão, pela apresentação de notas fiscais, emitidas tanto para o serviço público quanto para o setor privado, no período de até 1 ano da data da contratação. Tá? Além disso, caso ela não tenha essas notas fiscais, podem ser pesquisados objetos semelhantes, da mesma natureza, e de objetos similares, que apresentam especificações técnicas similares, ou de fornecedores que sejam compatíveis. Tá? Lembrando que, se nessa pesquisa ficar viável a competição, você vê que é viável a competição, não é mais uma inexigibilidade. Aí vocês façam a contratação pela dispensa de licitação, pela dispensa eletrônica, se possível. Aí a gente já vai tratar da IN 67 2021. Não é o propósito desse vídeo. Agora, vista essa breve análise da legislação, da IN 65, junto com a Lei 14.133, vamos direto ao ponto da pesquisa de preços. A gente tem as seguintes ferramentas. Vamos abrir aqui a pesquisa de preços. Ops. A sessão expirou. Pronto, fiz o login novamente. Vamos aqui na ferramenta de pesquisa de preços. E aqui eu vou iniciar uma nova pesquisa. Tá? Eu cliquei aqui em iniciar nova pesquisa, repetindo o procedimento. Eu abri aqui pesquisa de preços e cliquei em nova pesquisa. Quando eu cliquei em nova pesquisa, eu vou dar um título para essa pesquisa. No caso aqui, o título da minha pesquisa, eu vou pesquisar hoje confecção de crachás. Eu posso colocar aqui nas observações uma melhor definição do objeto, né? Posso colocar o número do processo também. Coloquei aqui o número fictício para fins de treinamento. Depois de preencher as informações básicas, eu vou em itens. Quando eu vou em itens, eu vou em adicionar item. Aqui ele vai pedir para eu pesquisar o material ou serviço a ser pesquisado, tá? Lembrando que eu posso pesquisar qualquer material ou serviço no mesmo lugar, e ele vai buscar pelo CATMAT ou pelo CATCER. Então vou colocar aqui crachás e vou em serviços.
a gente tem aqui confecção de crachás. Aí eu seleciono, coloco aqui a quantidade que eu quero, vou querer 150, e clico aqui no mais, que é o adicionar. Quando eu adiciono, eu volto para a página anterior. Eu posso adicionar mais itens, tá? Eu posso adicionar quantos itens eu precisar. E agora, depois de adicionar os itens, eu vou aqui em ações. Por quê? Como vocês podem ver, a minha média aqui ficou R$ 225 e a minha mediana ficou 4,54. Essa divergência entre média e mediana é um forte indicativo de que a minha pesquisa está contaminada de alguma maneira. Então, nós vamos aqui nas ações e eu consigo, nas ações, ver todos os preços que compõem a minha amostra. Aqui em cima eu posso ordenar os preços por preço unitário, por exemplo, do menor para o maior e do maior para o menor. Quando a gente ordenou aqui do maior para o menor, a gente pôde ver que existem itens cadastrados como crachá, mas eles estão custando R$ 3.900, R$ 2.800, o que claramente não é um valor que se pague num crachá. Tá? Então, o que provavelmente aconteceu? Estes órgãos devem ter contratado um serviço de uma produção imensa de crachás, mas na hora de cadastrar o serviço, colocaram a quantidade como 1. Então, você, comprador, que sempre faz aí os lançamentos, procure sempre lançar os seus materiais e serviços com a melhor condizência possível com a realidade, porque isso acaba por contaminar as pesquisas de mercado quando a gente vai fazer a busca no painel de preços ou na ferramenta de pesquisa de mercado. Tá? Lembrando que esses preços aqui da ferramenta de pesquisa de mercado, eles são os mesmos que aparecem lá no painel de preços. Então, quando a gente utiliza essas amostras que aparecem aqui, a gente está utilizando o parâmetro 1 da IN 65/2021, tá? O parâmetro 1, que é aquele da pesquisa no painel de preços. Lembrando que a IN pede para a gente priorizar os incisos 1 e 2, tá? Que são as contratações similares feitas pela administração pública e o painel de preços. Tá? Os outros a gente tem que justificar por que utilizamos, tá? Devendo, em caso de impossibilidade, apresentar a justificativa nos autos. Então, de primeira, a gente pode fazer logo a pesquisa com 3 fornecedores? Não. A gente tem que primeiro ver se é possível fazer a pesquisa em contratações similares e também no painel de preços. Por quê? O fornecedor, isso foi muito bem pensado pelo legislador, porque o fornecedor ele sabe que quando se pede um orçamento, aquele orçamento é para uma pesquisa de mercado, porque ele sabe que existe dispensa eletrônica, ele sabe que existe pregão, ele sabe que existe concorrência. Então, quando ele faz um orçamento para você, há um sério risco dele mandar para você com preço um pouco acima da média, para que ele possa depois disputar preço nas fases de lance. Então, isso aí faz com que a gente tenha um risco de sobrepreço e possivelmente superfaturamento. Por isso que existe esse parâmetro, claro, porque às vezes o objeto é tão específico que a gente não consegue estabelecer similaridade com outra contratação ou encontrar no painel de preços, mas tenha cautela porque essa pesquisa com os fornecedores pode vir com sobrepreço, tá? Então vamos lá. Voltando aqui, a gente tem os itens e aqui a gente pode desativar itens, tá? Então, por exemplo, o 3.970, nota que na média, a média já caiu pela metade do que estava. Agora eu vou desativar o outro preço muito alto. A média já caiu mais. Vou desativar. A média já caiu muito. Desativei. Ó, a média e a mediana já estão se aproximando. Claro que considerando o valor
Aqui ele ainda está 50% acima da mediana, mas agora a gente tem já uma disparidade muito menor do que a gente observava no início. Então, assim, sempre olhe as amostras, tá? Porque pode acontecer de ter esses preços que podem estar tanto muito altos quanto muito baixos, tá? E por que que isso pode acontecer também? Vamos voltar aqui e ordenar agora do menor para o maior. A gente tem aqui crachás a 55 centavos. Realmente um valor muito baixo. Pode ter acontecido? Pode. Por quê? Porque eles contrataram 10 mil crachás. Quantos eu estou contratando aqui na minha simulação? 150. Então, será que eu vou conseguir um preço de 55 centavos para imprimir 150 crachás? É quase impossível. Então, sabiamente, que ferramentas nós temos aqui? Nós temos a ferramenta de refinar a pesquisa. Aqui eu posso refinar a pesquisa com datas de aquisição, de início e fim. No caso aqui está selecionado como últimos 12 meses. Eu posso reduzir esse prazo, se eu quiser, principalmente para itens que variam muito de preço. Então posso selecionar ali só os últimos 6 meses, ao invés dos últimos 12. Para itens, por exemplo, vamos imaginar que eu quero comprar um aparelho de ar-condicionado agora, no inverno, e eu tenho preços do verão na minha pesquisa, que provavelmente são preços mais altos. Então posso refinar minha pesquisa colocando datas aqui que excluam o verão. Pode ser uma ideia. Vamos imaginar que um produto na minha cidade tem um preço muito diferente do resto do país. Eu posso refinar aqui por estado, eu posso refinar aqui por cidade, tá? Posso refinar por modalidade e forma de contratação, registro de preços ou preços praticados, que é quando a gente formaliza o contrato logo após a licitação, por esfera e também, principalmente, que eu acho que vai ser a mais útil que a gente vai ter aqui, por quantidade. Então, por exemplo, se eu vou contratar 150 crachás, eu posso refinar minha pesquisa de 100 até 200. Quando eu refino dessa maneira, perceba que aquele valor abaixo de R$1, ele não existe mais. E o valor mais alto também, coincidentemente, a gente acabou tirando aqueles preços altíssimos também. Mas nada impede que eu ainda possa desativar aqui alguns preços. Posso desativar esse preço de 32, posso desativar esse preço de 23 e vou desativar esse preço aqui de R$20. Percebam que a minha média e a minha mediana, nesse caso aqui, elas estão muito próximas agora, com a disparidade aqui de 5 centavos. E aqui, meu desvio padrão está sendo razoavelmente baixo, né? Embora ele possa ainda abaixar mais. E aqui eu estou fazendo o meu filtro ser cada vez mais preciso, tá? Aí vocês coloquem a precisão que vocês acharem mais adequada. Sempre faço essa pesquisa de preços aqui. Uma outra funcionalidade que eu vou ter aqui, lembrando que esse botão é diferente desse, tá? Esse botão que parece um filtro, ele é só um filtro de visualização, tá? Onde vocês podem só ver o que vai aparecer, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui quantidade 150 a 200. Aqui eu estou só visualizando o que é de 150 a 200. Mas nota que minha média e minha mediana não mudaram. Por quê? Porque o meu filtro da pesquisa é o da lupa. Ele está de 100 até 200. Tá? Então vou desativar aqui meu filtro de visualização. Pronto, estou vendo todos os preços que estão incluídos. Uma outra funcionalidade que eu tenho é incluir cotação. Quando eu venho aqui incluir cotação, eu posso incluir de um fornecedor. Tá? Então vou colocar aqui um CNPJ qualquer, fornecedor X, no caso aqui não tem marca e modelo, quantidade 150, vou imaginar que ele me cobrasse R$5 e eles me mandaram a cotação
na última sexta-feira e a cotação é válida até o final do mês de agosto. Tá? Aí aqui posso colocar o contato, posso colocar mais informações. Aí a partir daqui, eu clico em salvar. Opa, referência aqui. Aqui no endereço, eu vou colocar o site ou o local que eu vi isso aqui. E a partir daqui eu consigo salvar, tá? Esse caso aqui foi um caso que eu incluí uma cotação de fornecedor, tá? Quando eu vou aqui no i, ele até já diz para mim qual é o parâmetro que eu estou utilizando, tá? E a partir disso aqui, eu incluí um preço, tá? Eu posso anexar aqui também um preço na forma de proposta, tá? Se ele não tiver site, você pode colocar aqui o e-mail que você pesquisou, tá? Posso colocar aqui o e-mail que ele pesquisou, que o site que ele aceita da mesma maneira. Aqui, como eu posso ver agora, vou ordenar por preço. Nota que o fornecedor X, parâmetro 4, tá vendo? Isso aqui é um ícone com o número do parâmetro que eu estou utilizando. Aí aqui tem o 4, o fornecedor, que eu posso verificar aqui a cotação que eu fiz com o fornecedor, tá? A pesquisa que eu fiz com o fornecedor. Então, no caso aqui, o que eu estou fazendo? Uma combinação de parâmetros, tá? Ele vai considerar aquela cotação que eu fiz com o fornecedor como mais um preço da minha pesquisa. Eu posso incluir a cotação de outras fontes, tá? No caso aqui da origem, ele me dá uma série de fontes onde eu posso ter pesquisado esse serviço, tá? Esse material ou esse serviço que vocês estiverem pesquisando, tá? Então basta que vocês deem uma olhada aqui. Na base nacional de notas fiscais ela ainda não está disponível aqui, mas aí vocês coloquem tabela de referência e escrevam o que vocês têm para colocar, tá? Ele considera isso aqui como item 3, tá? Que é a pesquisa especializada. Mas a gente não tem aqui ainda a base nacional de notas fiscais, tá? A partir do momento que a gente seleciona aqui, contratação similar, olha, ele já seleciona que é o 2, e ele já vai combinando esses parâmetros para mim. Depois de realizar a pesquisa de mercado, tem a nota técnica, onde eu vou aqui justificar os preços que eu não compus, tá? Vou justificar por que eu usei parâmetro 4, por que eu usei parâmetro 3, por que eu usei o parâmetro 5, tá? 1 e 2 não precisa justificar porque já é a preferência da IN 65 de 2021, tá? E o que mais vocês considerarem pertinente, vocês podem colocar na nota técnica, tá? Qual foi o critério para considerar valores inexequíveis, por exemplo, qual foi o filtro que vocês aplicaram e por quê, por que vocês separaram por região, por que foi separado por quantidade, tudo isso vai na nota técnica, tá? Explique tudo aqui, vou só escrever essa frase para vocês verem onde é que sai a nota técnica. E aqui a gente tem o resumo, que basicamente vai mostrar qual é o rascunho ali da pesquisa de mercado, como é que ela vai sair, tá? Nota aqui, ó, nota técnica, vai vir tudo aqui já no arquivo. Nota que a frase que eu coloquei saiu aqui na nota técnica. A gente tem aqui a metodologia da média, mediana, desvio padrão, basicamente como é feito esse cálculo estatístico. E aqui a gente tem todos os preços, inclusive os preços que não compuseram a amostra. Então, é um relatório bem completo. Vou baixar aqui o relatório para vocês verem. Lembrando que eu preciso concluir a pesquisa. Cliquei aqui em concluir.
porque se eu não concluir, a pesquisa vai ficar como modo rascunho. Agora eu vou aqui em visualizar, e agora sim eu baixo a pesquisa. Vou baixar o relatório resumido, para vocês verem. O relatório resumido, ele basicamente vai conter os preços, a nota técnica e o item com as quantidades, média, mediana, menor preço e os coeficientes. No relatório completo, detalhado no caso, ele vai conter, vou imprimir aqui também, ele vai conter outros detalhes, tá? Como detalhe de cada licitação que foi feita, cada compra que foi feita, com o número da WASG, objeto, o edital, o link, até para você acessar a compra, vai estar disponível aqui, tá? Então, é um relatório bem mais completo. Mas assim, geralmente os órgãos até colocam o relatório resumido mesmo, até porque o completo, ele vai estar sempre disponível aqui na ferramenta de pesquisa de preços, tá? Aqui na ferramenta a gente tem, vou clicar aqui em pesquisa de preços, a gente tem todas as pesquisas que a gente fez, tá? Feitas por nós e feitas por outras pessoas da WASG, tá? No caso aqui de pesquisar o WASG, ele vai mostrar de outros usuários também que sejam da mesma WASG que eu, tá? Então, nesse vídeo é isso. Ficou um pouquinho mais longo do que a média aqui do canal, mas espero ter ajudado. Até logo!